Muito bem, vamos repercutir aqui a fala do professor Leonardo Trevisan, né, uma autoridade aqui muito grande no Brasil, aqui um professor de Relações Internacionais da ESPM, que disse que o Brasil muito em breve vai se tornar um território em disputa pela China e pelos Estados Unidos. Na verdade, eu já vejo isso acontecendo. Não sei se vai chegar num nível talvez mais forte de disputa, mas está muito claro aí que tanto China quanto Estados Unidos aqui querem de qualquer jeito puxarem o Brasil para sua zona de influência. De qualquer forma, vamos ver aqui a matéria e a fala do professor Leonardo Trevisan que fala a respeito desse assunto, tá? O Brasil, com sua vasta capacidade de garantir a segurança alimentar global e a abundância de recursos hídricos, está se consolidando como um território estratégico e cobiçado por grandes potências globais, China e Estados Unidos. A análise é do historiador Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, que aponta para uma dinâmica geopolítica mais complexa do que se imagina. Segundo Trevisan, a visão de que o Brasil é alvo de cobiça apenas por um lado, como os americanos interessados em influência política, é incompleta. Nós seremos cobiçados porque nós temos 13% das reservas de água do mundo, afirmou o professor durante a participação no programa WW Especial da CNN, que discutiu a hipótese de o Brasil recorrer à tecnologia nuclear para seu sistema de defesa diante das tensões globais. Tá rolando, tá começando, né, a rolar esse papo aí do Brasil ter armas nucleares, tá? Inclusive eu vi um embaixador ou um ex-embaixador também falando a respeito disso, tá? Na minha visão pessoal, eu acho que seria sim muito importante o Brasil ter armas nucleares, haja vista o cenário hoje que nós temos no mundo, o mundo cada vez mais se rearmando, cada vez mais nós voltando para um cenário de Guerra Fria. E como o próprio professor Leonardo disse, tá? O Brasil ele pode acabar virando aqui um território de disputa entre China e Estados Unidos. Se a gente não tiver meios de se defender, a gente pode acabar de repente aqui sendo atacado ou acabar sendo dominado aqui por alguma dessas potências num futuro não tão distante, tá? Então é importante. A gente sabe que países que têm armas nucleares se tornam países ali impenetráveis, né? Países que não são invadidos de forma nenhuma. Ninguém vai invadir um país que tem arma nuclear porque sabe que isso daqui geraria uma guerra nuclear que acabaria com o país invasor. Então, eu acho que o Brasil, sendo uma potência, né, com 200 milhões de habitantes, um dos maiores países do mundo, deveria sim considerar a ideia pela sua própria proteção. Talvez não imediatamente, uma proteção tão imediata, porque de fato não tem uma ameaça assim tão explícita, mas eu vejo esse cenário mudando, tá? Talvez nos próximos anos, nas próximas décadas, aqui pode se tornar um lugar realmente muito cobiçado aqui pelas superpotências. Então, eu acho que o Brasil deveria sim se preparar para esse cenário, tá? Mas enfim, voltando para a matéria, ele ressalta que o país possui o maior potencial para garantir a segurança alimentar mundial, um fator crucial que atrai a atenção de potências. Este território aqui, não só a América Latina, mas especialmente o Brasil, tem duas cobiças. A soja, por exemplo, é um produto-chave que demanda muita água e permite a transformação de proteína vegetal em animal, algo que o mundo inteiro buscará, completou Trevisan. A ascensão da China na América Latina, especificamente no Brasil, é um ponto central da análise de Trevisan. A gente está olhando para isso sem perceber a chegada do outro lado, porque a China está entrando no Brasil, disse ele. Tá aí quem acompanha assim mais claramente, né, o funcionamento aqui do nosso país tem visto que cada vez mais, de fato, a China está entrando. Cada vez mais você vê aí carros chineses na rua, cada vez mais eu vejo BYD, Ora, entre outros carros aí chineses no Brasil, né? Você vê cada vez mais aí nos centros, né, os produtos chineses, né, nos lugares mais populares aí, o quanto de produtos chineses estão entrando aqui no Brasil. De acordo com o professor, os investimentos chineses no país tiveram um aumento expressivo de 113% entre 2023 e 2024. Trevisan destaca a construção do Porto Peruano de Xangai,
um projeto de 4 bilhões de dólares que poderá receber petroleiros que o Porto de Santos não consegue. Xangai é um polo de atração, só que Xangai não está apenas no Peru, está aqui dentro do Brasil. Nós temos 5 rotas construídas para chegar a Xangai por dentro do Brasil, com as ferrovias bioceânicas, tudo com capital chinês. Ou seja, né, a China está lá ajudando a construir esse porto no Peru, mas ao mesmo tempo também está construindo aqui toda uma infraestrutura dentro do Brasil para ajudar exatamente os produtos brasileiros a chegarem nesse porto peruano ou os produtos dos portos peruanos ali que vêm da China chegarem para o Brasil, né? Então está se montando toda uma infraestrutura chinesa aqui do Brasil e na América Latina exatamente para facilitar esse comércio e cada vez aumentar mais os tentáculos chineses aqui na América Latina e obviamente isso aqui vai gerar grandes problemas com os Estados Unidos. Diante desse cenário, Trevisan questiona a percepção de que o Brasil não será um território de disputa geopolítica. Será que nós não vamos ser território de disputa geopolítica muito maior do que a gente está imaginando? Ele perguntou. Ele diferencia as abordagens das duas potências. Se os Estados Unidos querem trocar o domínio político, a China quer nos colocar cada vez mais numa dependência concreta. O Brasil, segundo o especialista, é visto no cenário internacional como uma grande fazenda, uma realidade que China e Estados Unidos têm em seus alvos, tá? Então, essa é a matéria e, obviamente, tá? O Brasil está dentro do quintal estratégico dos Estados Unidos. Então, é claro que os Estados Unidos não vão querer de forma nenhuma perder o Brasil para a China. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de perda ele já vem acontecendo. A China ela vem se infiltrando cada vez mais no Brasil. E como disse aqui o Leonardo Trevisan, a China está colocando cada vez mais o Brasil numa posição de dependência. Cada vez mais nós estamos dependentes da China. Ainda mais com essa questão do tarifaço, cada vez mais o Brasil tem buscado a China para escoar os seus produtos ou até mesmo para buscar importações de produtos chineses. Cada vez mais, como eu disse, o mercado brasileiro está sendo jorrado aí com produtos chineses. Então, o Brasil está se tornando cada vez mais dependente da China e pode chegar num ponto onde essa dependência ela acabe se tornando irreversível. A gente não consiga mais reverter esse jogo e a gente acabe literalmente virando uma colônia da China. Então, a gente está correndo um sério risco disso. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos olham para cá e percebem, cara, essa situação ela realmente está acontecendo, ela é muito perigosa e a gente não pode deixar isso acontecer. Não é à toa que os Estados Unidos aplicaram esse super tarifaço aqui no Brasil. Não é à toa que os Estados Unidos estão mandando navios de guerra aqui para a América Latina, num primeiro momento para a costa da Venezuela, mas nada impede também que esses navios depois cruzem ali a costa e venham para a costa brasileira. Então, eu vejo que assim, está muito próximo de um cenário onde o Brasil aqui, ele realmente vira um motivo de conflito, de disputa entre Estados Unidos e China e talvez até mesmo uma disputa militar. Por isso que durante a matéria ali onde estava se falando sobre o Brasil ter armas nucleares, eu acho que esse é um ponto que tem que ser muito discutido, tá? Talvez quando Enéas falava disso, né, quando isso era falado, sei lá, algumas décadas atrás, poderia parecer uma loucura, poderia parecer algo irreal ou algo que não faria sentido. Mas hoje, dado o cenário geopolítico que nós estamos vivendo, onde os Estados Unidos estão cada vez mais desesperados para não perder o Brasil do seu quintal estratégico, e a China cada vez mais tentando se infiltrar por aqui através de acordos comerciais, eu vejo que muito em breve a gente pode ter uma disputa clara entre Estados Unidos e China pelo Brasil, ou até mesmo alguma dessas potências aqui atacando o Brasil, tentando invadir o Brasil, principalmente os Estados Unidos, para evitar uma influência maior de outros países. Talvez, se o Brasil continuar se alinhando cada vez mais com a China, os Estados Unidos possam agir futuramente aqui em termos militares. Por isso que era muito importante o Brasil, ao meu ver, considerar a ideia, sim, de ter armas nucleares, tá? Isso aqui é uma visão polêmica, é uma visão que a maioria das pessoas talvez não concorde, mas acho que é uma discussão que cada vez mais ela vai crescer aqui dentro. Cada vez mais ela vai crescer aqui dentro do Brasil, principalmente a gente tendo ali os Estados Unidos cada vez mais nos ameaçando
Então, é um ponto importante. E cada vez mais o Brasil se alinhando com a China. Então, esse é um ponto que vai cada vez mais nos próximos anos se tornar um ponto aí que vai ser discutido. Então, essa é a minha visão, essa é a minha análise. Eu quero saber a sua aqui nos comentários. O que você acha? Você acha que realmente o Brasil vai acabar virando aí um motivo de disputa entre Estados Unidos e China? Ao meu ver, isso já está acontecendo. O que pode acontecer, talvez, nos próximos anos é que esse conflito aí acabe se escalando cada vez mais aí pelo controle do Brasil, né, entre Estados Unidos e China aí, pelo menos um controle ideológico. Então isso pode se intensificar. De repente o Brasil ficar no meio dessa disputa e acabar sofrendo aí com de repente ataques ou até mesmo invasões aí para que alguma dessas potências acabe tendo acesso, como o próprio Leonardo Trevisan disse, né? Nós temos aqui algumas das maiores reservas de água do mundo e nós temos aqui uma das maiores fazendas do planeta, né? Grande parte aqui da alimentação mundial passa pelo Brasil. Então, conforme o mundo vai entrando cada vez mais em um polo de escassez, cada vez mais tenhamos novas pessoas no mundo, o mundo ficando cada vez mais cheio de seres humanos, cada vez mais os recursos forem ficando mais escassos, cada vez mais o Brasil vai ser olhado como um lugar ali que precisa ser garantido para garantir também para o mundo água e segurança alimentar. E isso pode trazer realmente o Brasil para o centro de grandes conflitos geopolíticos, tá? Então, é uma situação que aqui no Brasil ninguém tem dado muita atenção, ou quase ninguém. Os nossos políticos parece que não estão nem aí para isso, né? Estão só preocupados aí com o Bolsonaro, o STF, né, com as questões ali, né, políticas deles e parece que o pessoal aqui não olha muito para essa questão macroeconômica, macropolítica, que deveria ser fundamental, porque nós estaremos aqui no epicentro aí de conflitos geopolíticos muito em breve e ninguém está olhando para isso, ou muito pouca gente está olhando para isso, tá? E talvez quando olharem pode ser tarde demais, então a gente tem que começar a acordar, se cuidar para ontem, para agora, para que a gente não tenha aí de repente, futuramente, o mesmo destino que a Ucrânia teve. Um país grande, cheio de recursos naturais, que não tem armas nucleares e que foi lá uma superpotência e atacou, está invadindo. Então, o Brasil tem que acordar para a vida, porque são boas as chances de que possamos ser os próximos aí num futuro não tão distante, tá? Mas essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Quero saber a sua aqui nos comentários. Você concorda comigo? Você discorda? Diga aí o que, que você acha. Se você acredita que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda. Manda para os seus amigos, para os seus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor aí por que, que o Brasil está no meio de uma disputa aqui fortíssima entre Estados Unidos e China. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e também não esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.